E nesse vídeo eu vou trazer 20 dicas direto ao ponto, sem frescura, sem enrolação, para você que almeja passar nos concursos da Polícia Civil de Minas Gerais, inclusive já no próximo edital, tá? E se você não me conhece ainda, eu sou o professor Diego Pureza e aqui no meu canal eu ajudo as pessoas a serem aprovadas nos concursos de Polícia Civil já no próximo edital. Quer me ajuda? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui inclusive vai ter muito conteúdo focado na PC Minas. Então vamos lá para a primeira dica. Primeira dica já para você saber dosar a sua expectativa é: não vai dar tempo de estudar tudo. Aceita. Mas essa é a regra no mundo dos concursos públicos. O concurseiro não planeja quando o edital é publicado. Quando ele é publicado, você tem que realmente partir por aqueles assuntos que têm mais chance de serem cobrados, com base no histórico recente. Então aceita que não vai dar. Porque se você tentar atropelar tudo e tentar fechar o edital em 3, 4 meses, você não vai lembrar de praticamente nada e a ansiedade vai estar lá em cima quando a prova estiver se aproximando, justamente por essa insegurança, por sentir que não aprendeu de verdade. Então aceita que não vai dar para passar por todo o conteúdo. Segunda dica, e muita gente cai nessa: leia todo o edital. Quando o edital for publicado, tenha o cuidado de separar algumas horas e ler tudo, porque muita coisa passa batida às vezes em relação aos requisitos, mas mais do que isso, em relação às matérias mesmo, ao conteúdo programático. Principalmente para você que vem de outros concursos. Se você, por exemplo, não está começando do zero, está vindo de uma PC São Paulo, de uma PC Santa Catarina, PC Espírito Santo, muita coisa você vai aproveitar da sua bagagem. Só lendo o edital, no conteúdo programático, nos pontos específicos, você vai conseguir assinalar o que você já estudou e o que você não estudou. Não cometa aquele erro de só direto nas matérias. Ah, cai penal, então não vou estudar. E às vezes lá tem um ponto específico que não tinha no edital que você estudou antes. Então tome o cuidado de ler o edital. Terceiro ponto, você já entendeu que não vai dar tempo de estudar tudo. Então estuda para aprender, estuda pela qualidade e não por quantidade. É preferível um candidato que de repente memorizou 20% do edital, ele estudou 20%, mas estudou com qualidade, do que aquele que passou por 80%, 90%, só que de forma meia boca. Porque quando cai os assuntos que esse cara que estudou meia boca estudou, ele vai cair na pegadinha, ele vai se enrolar. Já aquele outro que ficou em 20%, às vezes acontece de boa parte do conteúdo que cai na prova, cai daquilo que ele estudou. Ele está preparado, ele acerta e ele passa. Então a qualidade vence a quantidade. Agora, dica para você que está começando do zero. Se você está começando do absoluto zero, aproveite a oportunidade. E muito cuidado com a expectativa. E o que seria aproveitar a oportunidade? Um grande erro de quem está começando do zero é apostar no tudo ou nada. Olha, eu vou fazer meu primeiro concurso e é tudo ou nada. Se eu não passar, eu desisto. Não é por aí. Quem está no mundo dos concursos sabe que essa não é a regra. A regra é estudar até passar. Então já vai amadurecendo o seu pensamento para aproveitar a oportunidade. Porque se você não passa de primeira, mas tem essa maturidade, você aproveitou essa reta final, esse nível de aquecimento e adrenalina de reta final, motiva para estudar, já para adquirir constância nos estudos. E aí para um próximo edital, você vai ser aquele concurseiro maduro que estuda sem o edital ter sido aberto, ter sido anunciado, já vai se preparando com antecedência. Então na pior das hipóteses, pelo menos você aproveitou a oportunidade e já está num ritmo bom de estudos para um próximo concurso. Próxima dica é o seguinte, pessoal: pós-edital, assim que o edital for publicado, a gente vai analisar o edital aqui, aí o foco é total. E quando eu falo foco total, eu já vou colocar algumas ressalvas na próxima dica, mas quando eu falo foco total, é abrir mão, por exemplo, de lazeres, de alguns afazeres que não vão agregar em nada. Então para você que está acostumado a sempre ver uma série da Netflix, jogar muito tempo de videogame, ir para academia por horas e horas, ó, pelo menos nessa reta final, corta. O foco agora é em passar. E esse gás de reta final você costuma render mais justamente por conta da adrenalina. O que você estuda numa reta final não chega nem perto de um estudo regular. Então você consegue render mais. Aproveite o tempo com o máximo possível. Aí, aqui eu já emendo na próxima dica. Pós-edital, pessoal, não existe mesmo equilíbrio. Vai desequilibrar para um lado, que no caso é para os estudos. Então, naturalmente, você vai dar menos atenção para as pessoas que estão mais próximas, menos atenção para, por exemplo, alguns afazeres que você estava acostumado, acompanhar alguns ambientes. É normal. Aceita que dói menos. A vantagem é uma fase que passa. Passou a prova, depois você retoma a sua vida, mas tem que dar um gás nessa reta final. Agora, uma ressalva aí, já vem a próxima dica, do que você não vai abrir mão de jeito nenhum. O mais importante, sono. É durante o sono REM, aquele sono profundo, que o seu cérebro acaba realmente memorizando tudo aquilo que você estudou ao longo do dia. Então aquele tipo de concurseiro que quer estudar de madrugada, virar noite, virar dia e não dormir direito, não descansar,
esse está planejando fracassar, esse está planejando esquecer tudo no dia da prova. Então sono é importante, alimentação é importante e o mínimo de atividade física com um pouquinho só de lazer para você não pirar, para você não surtar. Mantendo esse mínimo, o resto todo aí é foco total nos estudos. A próxima dica é uma dica extra que não vai servir para todo mundo, mas se possível, arrume tempo extra. Como assim? Eu tenho vários alunos que estão com férias vencidas no trabalho, então eles podem alocar essas férias justamente numa reta final. Eu, no lugar de vocês, eu seguraria as minhas férias, publicou o edital, eu deixaria o mês de férias para o mês da aplicação da prova, para o finalzinho ali, para realmente dar aquele gás de reta final. Todo o tempo disponível que você puder colocar como tempo extra para os estudos, numa reta final, vai ser sim um ponto de vantagem. A próxima dica é o que vai diferenciar você do seu concorrente. Inclusive, muita gente que está estudando há mais tempo do que você vai ficar para trás. A dica é: tenha um material personalizado para o seu edital. Do que adianta, por exemplo, você estar inteiramente focado, com muita disposição, com muita disciplina, mas está estudando com material genérico, material meia boca, desatualizado, ou que serve para vários outros concursos de outras áreas. Não adianta. Aqui o tempo tem que ser muito bem alocado para você sair da vantagem em relação aos seus concorrentes e até ultrapassar quem está estudando há mais tempo do que você, mas por vezes tudo errado ou com material errado. E já vou deixar até o convite aqui para o nosso Academia DP, o link está na descrição, que hoje ele já é personalizado também para os cargos da Polícia Civil de Minas. A próxima dica, pessoal, vai te colocar no jogo. A dica é: não espere terminar uma matéria para só depois começar a outra. Você precisa conciliar todas as matérias ao mesmo tempo. Imagina um sujeito que vai esperar acabar o direito penal para só depois começar os direitos humanos. Não vai dar tempo. E vamos lembrar que só direitos humanos são 10 questões na sua prova. Então você precisa criar um cronograma de estudos que dê para conciliar todas as matérias ao longo da semana. E é tranquilo, se você colocar 2 matérias por dia, dá e sobra, vai ter matéria se repetindo ao longo da semana. O estudo tem que ser estratégico para passar, para te colocar no jogo em todas as matérias, e não um estudo confortável. Estudar uma matéria de cada vez, eu sei que é mais confortável, mas não vai te garantir a aprovação. A próxima dica é: tenha humildade, mas é uma humildade bem prática aqui para fins de concurso público. O que seria a humildade aqui para vocês? Primeiro, buscar uma base daquilo que você ainda não tem. Então vamos imaginar que você está fraco no português, está fraco na informática, não tente pular direto para aqueles pontos que você acha que são os mais cobrados, ou que vai cair mais. Busca a base, que vai te manter vivo no raciocínio daquela matéria, até para acertar questões, por exemplo, de repente até eliminando as erradas. Então busque a base, mas humildade também para aquelas que você acredita que tem o domínio. Porque é muito comum, às vezes, o candidato achar que domina uma matéria: ah, eu sou muito bom, por exemplo, em direito penal, em criminologia, nem vou estudar. E aí cai em todas as pegadinhas porque foi enferrujado na hora de treinar questões anteriores. Então tenha humildade para buscar as bases daquilo que você não tem, mas tenha humildade para manter o mínimo de estudos daquilo que você já domina, para pelo menos garantir daquilo que você já manda bem. Próxima dica, essa aqui é para todo mundo: abuse de questões anteriores e de preferência questões comentadas, porque não basta você ficar só fazendo questões só para ver a nota. Você precisa sempre sair melhor do que entrou naquelas questões, sempre tirar lições valiosas dali. Então abuse de questões comentadas, de preferência na banca do seu concurso. Próxima dica: treine estratégias de provas por meio de simulados. Se você tem acesso a simulados, de preferência simulados inéditos e que tenha comentários para depois você avaliar onde errou, onde precisa melhorar, é ali que você vai treinar a sua estratégia de prova. Eu tenho a minha que eu passo para os meus alunos de mentoria, para os meus alunos de Elite DP. Mas e você, tem a sua? Quando você abre o caderno de prova, você segue a sequência das questões que o examinador coloca de propósito para você? Você cai nessa armadilha ou não? Você tem a sua estratégia, por onde começar, por onde terminar, um horário específico ali para o gabarito? Tem que ter, mas você não vai treinar a sua estratégia no dia do concurso. Você vai usar os simulados para cronometrar o tempo e treinar a sua estratégia. Nessa reta final é fundamental também que você trabalhe com revisões ativas. O que é uma revisão ativa? É aquela que você trabalha com a recuperação da memória. Você se esforça para lembrar daquilo que estudou e não só ficar reestudando as mesmas aulas, repassando os mesmos materiais. Não, você se esforça a lembrar e só depois você confere para ver se lembrou. O melhor método são os flashcards e depois os mapas mentais. Mas você precisa se esforçar, porque a ideia é carregar o maior número de bagagem, o maior volume de assuntos que você estudou para o dia da prova. E só é possível com muita revisão ativa. Agora veja bem, eu já falei muita coisa até aqui, tem várias outras dicas ainda. Agora, do que adianta tudo que eu falei agora se você se atrapalhar na organização? Por isso que mesmo para uma reta final pré-edital e depois para uma pós-edital, você precisa ter o seu cronograma de estudos. Tem que mapear a sua rotina, o que você vai fazer do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Porque se ficar tudo no improviso, vai por mim.
qualquer imprevisto que interferir na sua rotina vai encavalar e você vai perder a motivação por achar que perdeu ali o controle da situação. Então cria uma rotina até para ter os imprevistos, até para ter aqueles afazeres inadiáveis, mas a sua rotina precisa estar muito bem mapeada, muito bem controlada, principalmente nessa reta final. A próxima dica é uma dica motivacional. Muito cuidado com os primeiros dias. O mais difícil é o começo, seja para você que está começando do zero ou para você que está retomando os estudos. Porque no começo é tão difícil que parece que vai ser assim para sempre. E aí você acaba desanimando e parando. Não, vai por bem, é só no começo. Você está fora de ritmo. É igual uma pessoa sedentária que quer voltar para academia. Demora semanas, às vezes meses para pegar o ritmo. Mas depois que pega, o corpo passa a pedir por aquilo. Então se você vencer os primeiros dias, se você superar a procrastinação, a preguiça dos primeiros dias, depois o seu corpo vai passar a pedir pelos estudos e tudo vai ficar natural, vai ficar tudo muito mais leve. Vai por mim. Agora, dica fundamental para o momento dos estudos, o seu ambiente de estudos: afaste o máximo possível as distrações, principalmente o celular, que hoje é a maior distração do concurseiro. Então, se possível, deixe em outro cômodo, deixe no silencioso. Ah, Diego, mas se vier alguma urgência que eu precisar atender, você não vai socorrer ninguém nesse momento. E se vier alguma urgência, não vai ser você parar com os estudos que vai resolver o mundo. Então deixe o seu celular longe, de preferência em outro cômodo e no silencioso. Só de você acabar com essa distração, o nível de qualidade do seu estudo vai lá para cima. Próxima dica muito importante, até porque você numa reta final vai estudar mais do que está acostumado. Então evite estudar na cama, deitado, ou estudar com sono ou muito cansado. Não vai render. Se possível, vou dar um exemplo daqueles alunos que trabalham o dia inteiro. Você pode antecipar o seu sono e acordar mais cedo no dia seguinte. Então descanse. De preferência, estude sempre depois de descansar. Vai render muito mais, porque você realmente, depois de uma rotina cansativa, fisicamente, mentalmente cansado, encarar os estudos que já gastam muita energia, vai ter dificuldade de render e, claro, vai prejudicar muito a qualidade dos seus estudos. Agora, até emendando a dica anterior, de preferência, tente estudar de manhã. É cientificamente comprovado que de manhã o ser humano rende muito mais para prestar atenção, tem mais energia, para absorver conteúdo novo. Então, se for possível, com base na sua rotina, dê preferência para os estudos, principalmente o estudo ativo, na parte da manhã. Uma dica que parece simples, mas faz toda a diferença na qualidade dos estudos. Vai estudar? Tem uma garrafa d'água do lado. Por quê? Porque além de hidratar, aumenta a concentração e retarda o cansaço nos seus estudos. Vai render por mais tempo e com qualidade nos seus estudos. É um detalhe pequeno, mas que no dia a dia e no longo prazo vai fazer toda a diferença. E agora, para terminar, claro, é uma dica motivacional, mas que vai fazer sentido até na sua expectativa para o futuro. Mantenha a fé na sua aprovação. Pode parecer bobeira, mas não é. Veja, candidatos que mantêm a fé na aprovação, que acreditam de verdade, eles vão aumentando cada vez mais a intensidade até a data da prova. Eles acreditam tanto naquilo que acabam não vendo a hora de chegar o dia da prova. E candidatos que são pessimistas, que estudam já acreditando e apostando no pior, vão caindo de produção, cada vez mais piorando na qualidade, e muitos acabam nem indo fazer a prova, porque caiu tanta fé, a motivação foi tanto para baixo ali, que o sujeito realmente não acredita e não faz sentido nem ir fazer a prova, e acabam desistindo, nadam e morrem na proia. Então essa mudança de expectativa, de perspectiva, faz total diferença no seu dia a dia e até na reta final e no dia da sua prova, inclusive. Pessoal, essas foram as minhas dicas, e ó, já deixa nos comentários se você quer que eu aprofunde algum vídeo, alguma dessas dicas. Diego, aprofunda na dica 1, 2, 3, 5, coloca aqui pra mim, que depois eu volto para aprofundar para vocês. Grande abraço, bom estudar a todos e até a próxima. Valeu!